E aí eu já vou Uhum. deixando aí as boas-vindas a todos vocês que estão conosco. Nós vamos fazer a reflexão hoje do livro Vinha de Luz, no item 18. Ouçamos atentos. Então, se vocês quiserem fazer comentários, né, podem ficar à vontade, que a gente vai lendo os comentários aqui e vamos estudando juntos, refletindo juntos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Denise Lane, eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade aqui em Patinga, Minas Gerais. A Marcela também é a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, tá, Marcela? Fiquei feliz demais que você aceitou o convite, tá? Nossa, eu fiquei lisonjeada com o convite. E Obrigada mesmo. Muito bom. então, assim, a gente trabalha aqui com jovens, né? Eu sou coordenadora de mocidade aqui na casa. Nós criamos esse Instagram justamente com o objetivo de trabalhar o evangelho, de trazer os jovens, né? E graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de interagir também com outros jovens de outras mocidades e realizar o trabalho aí, persistindo, né? Toda sexta, graças a Deus já estamos na nossa 18ª semana, né? E vamos que vamos. Se você apresenta-se, Marcela, fazendo favor. Então, gente, boa noite. Meu nome é Marcela. Eu também sou integrante do Fraternidade, né? Mocidade Espírita, do Fraternidade, do GEF, Grupo Espírita Fraternidade, e do MEF, Mocidade Espírita Fraternidade. Faço parte com muito orgulho, é uma honra para mim. E é uma família maravilhosa que me acolheu já há vários anos que eu estou na casa. Tive uma primeira temporada, infelizmente dei um timezinho porque eu fui embora, mas voltei, retomei as atividades e é sempre muito bom a gente ter um grupo desse, uma família maravilhosa dessa, né, espiritual que nos dá apoio, que é realmente a nossa família, né? Onde a gente tem as nossas afinidades. E família a gente sabe que não está só no sangue. Então tem muito mais a ver com a sintonia que a gente está nela e essa é a minha. Verdade, você falou Prazer. verdade, né? A nossa família espiritual, né? Que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta nos momentos difíceis. E agradecendo então essa oportunidade de estarmos nesse trabalho, de estarmos nessa casa, vou fazer a prece e possamos então fechar os nossos olhos, respirar, nos trazer para aqui, para esse momento, para esse evangelho, para essa reflexão. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para aprender os teus ensinamentos, os ensinamentos de Emmanuel, de Chico, que falam sobre o teu evangelho aos nossos corações. Que esse ensinamento dessa noite, Senhor, possa falar aos nossos corações, possa fazer diferença na nossa vida e possa falar aos corações de todos os nossos irmãos que estão conosco, que vão assistir a live depois. Fica o nosso sentimento de gratidão por podermos realizar um trabalho tão grandioso. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, Marcela, normalmente a gente vai lendo alguns trechos, vai comentando, podemos ler o texto todo também, depois voltar lendo os trechos, aí fica do jeito que fluir aqui, dá certo, tá bom? Eu vou começar com a Sim, leitura, aí a gente vai comentando, depois você lê um pedacinho, você tem um livro aí, não tem? eu estou com ela aqui. Ixi, já dei uma estudada boa nela aqui hoje. Beleza. Anotei, eu tinha pensado exatamente nisso, em fazer a leitura inteira. E aí depois a gente volta, eu até marquei alguns trechos aqui para a gente estar dando uma reforçada, enfim. Pode Então tá ser? bom, pode. Eu vou fazer a Então, leitura então, faça a tá? leitura para a gente. Deixa eu só Então, fazer uma correção pode. rapidinho, que eu falei no começo, né? Eu sou a Marcela e
Só corrigindo um pequeno detalhe, né, Denis, que a gente sabe bem, eu estou Marcela. Com É isso. certeza. Porque nós É somos muito mais, né? Nós somos muito verdade. mais do que isso que está aqui hoje, e aqui é só uma pequena parte. E é isso. Vamos lá. Vamos ao que importa. Então, o estudo é do Vinha de Luz, que é o livro que a gente reflete sobre ele nos nossos evangelhos, e o item é o item 18. A gente sempre segue uma sequência. Ouçamos atentos. E tem falando para a gente no Evangelho de Mateus, no versículo 33 do capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Frase de Jesus, né? Transcrita por Mateus. Só que a gente ia fazer o evangelho inteiro, nem precisava ler o texto, né, Marcelo? Apesar de todos os esclarecimentos do evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes. Seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando eu falei assim, nem precisava ler o resto, mentira. Mentira minha, por quê? Porque Emmanuel traz para a gente tanto ensinamento nesse livro, através de Chico, e ele coloca assim, de uma forma tão sábia e tão verdadeira, que quando a gente começa a ler essas frases aqui, as carapuças vão se encaixando perfeitamente nas nossas cabeças, não é verdade, Marcela? Porra, e como? Né? Porque como o próprio texto disse aqui, nós ainda estamos muito no personalismo, né? A gente quer que as coisas aconteçam à nossa maneira, né? E a nossa maneira não, com certeza, não está adequada a essa justiça aí, ó, que Jesus falou para a gente, né? Que é esse reino de Deus e a sua justiça. A nossa maneira ainda não está dentro desse reino de Deus e da justiça divina, por uma série de fatores que foram citados aqui no texto, né? Você quer comentar, Marcela? Ô, Denise, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Pode escrever aí que a gente vai lendo. Os textos todos que estiverem aí, Tiago, a gente vai acompanhando. Então, primeiro, né, eu queria fazer as duas observações aqui, quando ele fala, né, ouçamos atentos. E aí a frase é, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça.
Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, na pergunta número 1, né, onde Kardec pergunta, né, o que é Deus? E aí, nessa primeira resposta que a gente obtém da espiritualidade, é que Deus é a inteligência suprema, né? É o que ele é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a perfeição, né? E nós sabemos que existem leis, né? Deus é o equilíbrio do universo, as suas leis são imutáveis, né? É tudo de mais sublime, que a gente ainda não tem capacidade de compreender. Na nossa pequena, né? No entendimento que a gente tem hoje, a gente sente a grandeza, mas a gente não compreende isso. A gente não tem o discernimento, né, intelectual, de todas as formas, para compreender. E aí, quando fala que buscar primeiro o reino de Deus, então olha só, ele quer que a gente, olha o conselho que Jesus nos dá. Buscai primeiro, se Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira, é o equilíbrio de tudo, então ele buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro se assentar, né, ali, em toda essa perfeição de Deus e sua justiça. Quando a gente vai no dicionário, eu até anotei aqui a definição de justiça, né? Então, no primeiro item, olha só, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. E no item 2, né? O reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Agora, olha que interessante, esse texto todo que a gente teve, esse apanhado todo que foi feito, em cima dessa base que a gente tem, né? O reino de Deus e da sua justiça. Então, o quê? É a perfeição, vamos estar em equilíbrio com o meio, não só com os nossos semelhantes, mas com o meio, com o todo em geral, né? E a justiça, para quê? Para que sejamos justos com os outros. Ou seja, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo também. O que eu quero para o outro é o mesmo que eu quero para mim. Só que a gente ainda está um pouquinho distante, né, dessa verdade. E é o que a gente busca no dia a dia. E onde o texto esclareceu para a gente N questões aqui. Qual é o comportamento hoje do ser humano? E isso tudo, olha só. Eu marquei quando ele fala que apesar de todos os esclarecimentos, olha, até os próprios discípulos, Emmanuel foi muito claro para a gente, os próprios discípulos encontraram dificuldades. Então aí a gente já vê, hoje o que a gente conhece pelos discípulos de Cristo, pessoas escolhidas por Ele, que andaram com Ele, que tiveram um ensinamento, ou seja, eles beberam a água direto da fonte e ainda assim tinham dificuldade, né? E ainda assim demoraram para compreender certas questões, ainda assim tiveram falhas humanas. Por quê? Porque condiz com a nossa realidade. A gente sabe que a gente hoje está aqui num planeta de prova e expiação. Então, é o que a gente dá conta ainda. Porque não adianta também querer muito e não dar conta, né? É o que a gente ainda pode, né? Porque se colocarmos isso tudo em uma questão muito simples, amar, não ia ser tudo muito mais fácil. Eu não vou ligar uma música alta para perturbar o meu vizinho, porque quando ele liga uma música alta, ele me perturba. Olha só. Porque quando eu falo amar, não é só o amar desse amor que todo mundo acha que eu amo fulano, né? Que meu coração quase sai pela boca quando eu vejo Beltrano. Não é esse amor de sensação daquela questão do ver ou carnal. Não. O amor é o respeito.
É o respeito pelo próximo. Porque quando eu falo eu amo a natureza, significa que eu respeito a natureza. Eu respeito os bichos que estão, né, soltos por aí, um cachorrinho que está na rua. Que se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, eu não vou fazer uma maldade, uma covardia. É essa a base que a gente precisa ter, né? É o respeito com o semelhante. E onde falam aqui que até os discípulos encontraram dificuldades, imagine nós, meros mortais, né? Imagina a gente aqui hoje ainda nessa condição, porque Jesus ensinou tudo que a gente precisava, para o que a gente precisa, né? Para passar de fase, vamos dizer assim, né? Para melhorar, para subir o estágio evolutivo, tanto como seres humanos, quanto como raça, né? Como espiritual aí, como um todo no planeta. E é a hora. Tá passando da hora da gente começar a compreender, da ficha começar a cair. E esse texto ele é muito claro para a gente. Onde que eu posso dar seguimento, Denis? Quer fazer algum comentário? Na verdade, o que eu ia comentar do início do texto é, né, quando, nesse primeiro versículo aí, que é a base da reflexão, né? Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós precisamos compreender que reino de Deus é esse. O que é o reino de Deus? Porque como que nós vamos buscar algo que a gente ainda não conhece ou que a gente ainda não tem desejo de conhecer, né? É necessário que nós tenhamos pelo menos uma pequena conexão com essa busca, porque senão a gente não vai buscar, né? Claro que o reino de Deus está em toda parte, porque como você já disse, muito bem dito, né? Ele é a causa primeira de todas as coisas, né? Então não tem como a gente fugir do reino de Deus, primeiro por quê? Porque temos a centelha divina em nós. E segundo, porque nós estamos imersos nessa criação divina, nesse universo e nesse planeta onde a gente reside, que é parte do reino dele, né? Mas, mas o versículo, ele é muito claro para a gente. Ele não fala para a gente buscar só o reino. Fala para a gente buscar primeiro o reino e a sua justiça, né? E qual é a Exatamente. justiça de Deus? Porque pede para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente tem que entender que essa justiça de Deus, ela não tem preferências e nem conveniências, né? E Não nós, mesmo. tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Assim que Paulo fala para gente. Muito bem colocado. Então, nós, O escândalo enquanto é nós necessário, estamos né? Mas ai falando, daquele que cometeu o né? escândalo. Então, enquanto a gente está se referindo ao outro, nós estamos usando uma medida para essa justiça divina. E quando a gente começa a falar de nós mesmos, das nossas próprias experiências, essa medida muda, porque aí a gente vai agir de acordo com aquilo que nos convém, que é o que o texto fala muito bem colocado para nós, né? Quando fala para a gente aí desses diversos exemplos que foram citados, que você vai ler daqui a pouquinho. E logo aqui no primeiro parágrafo, uma coisa que eu acho muito interessante a gente colocar e apontar é que, primeiro fala para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois fala assim, olha, que os discípulos, que na verdade somos todos nós, os discípulos, né? Nós temos essa dificuldade de equilibrar convenientemente a bússola do nosso coração. E a gente vai pegar então, o que é uma bússola? Uma bússola, ela tem um ponteiro que aponta para uma direção e ele não muda. Ele dá aquela direção certa, né? E nós temos dificuldade então, porque essa bússola do nosso coração, ela não fica como uma bússola equipamento
sempre apontada para a mesma direção, que é, no caso aqui, o reino de Deus e a sua justiça. A bússola, a nossa bússola do nosso coração, ela ainda está inconstante. Ela ainda está inconstante, ela fica todo momento nós estamos indo lá na frente, voltando cá atrás, errando, corrigindo, caindo, levantando, aprendendo, ensinando. É um processo em que esse texto também fala para a gente lá no final, né? A gente precisa passar pelas experiências para aprender. E aí, quando a gente fala de justiça, a gente também tem que falar uma outra coisa, que não podemos mensurar a vida do outro com as nossas experiências. Porque a experiência do outro, por mais parecida que seja, ele pode viver no mesmo bairro, numa mesma classe social, pode ser o seu vizinho de parede e ter uma vida aparentemente semelhante. Mas as experiências espirituais de cada um é única. Nem irmãos gêmeos, né? Nem irmãos gêmeos. Então, o que acontece? Aparentemente são iguais. A gente sempre está julgando o outro pela nossa experiência. Né? Exatamente. E nesse julgamento equivocado, a gente faz tudo isso que foi dito aqui no texto. Pode ler para a gente, Marcelo, você está querendo ler já? E se vocês quiserem fazer algum comentário, tá, gente? Jean, José Neto, pode ficar à vontade, que a gente vai fazendo a leitura aí, tá? Então, nessa segunda parte, né, quando ele fala para a gente, né, recorrer-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves no destino. Todavia, né, mas, vírgula, né, é igual lá no Evangelho, né, quando fala, né, já vem, pode saber. Então, todavia, porém, contudo, né, vírgula, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Olha só, e aqui citou várias outras questões em que nós, seres humanos, né, o ser humaninho, que ainda em processo de evolução, né, nesse processo evolutivo, lento, mas de acordo com o que a gente, né, de acordo com o que condiz a cada realidade, a gente sabe, a gente olha simplesmente para o umbigo. Simplesmente né, eu quero, eu vou, eu faço, eu posso. Por um lado, é interessante quando a gente usa isso na questão assim da autoestima, na questão, né, do bom ânimo, de olhar para a pessoa, porque quando fala no primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, a gente acha que amar, né, amar a Deus e amar o outro. Não. É amar a Deus, amar a mim, para eu amar o outro. Porque tem esse detalhe. Se eu não me amo, né, se eu não estou nem aí para mim, se eu não quero nem saber para que lado que a água está correndo, como é que eu vou ter condição de amar o outro? É isso que você diz, o julgamento. Porque a minha medida é uma, a sua medida é outra. E a minha medida vai de acordo com o quê? Com vários fatores, com todas as experiências que eu tive, com a minha condição, o meu entendimento espiritual, com as experiências que eu falo de um modo geral, né? E o que eu aprendi com elas, se realmente valeram a pena ou não, eu ainda tenho que passar por aquilo de novo para aprender, né? Então, olha só como que o negócio é muito maior do que a gente
né? A gente vai tentar fazer um miudinho rápido nesse estudo, né, Deus? Mas se deixar fazer miudinho aqui, você sabe como é que funciona, né? A Uhum. gente vai. Mas, enfim, é, por esse lado, como eu estava dizendo, é bom eu olhar por quê? Porque eu preciso me conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu me identifico como Marcela, pessoa no mundo, quando eu sei o meu lugar no mundo, fica mais fácil para eu identificar, porque ali, como você disse aqui, de acordo com o texto, a bússola do coração, nós temos essa bússola. Né? E a bússola aponta para onde? Para o norte. Onde que o norte está? Quando você olha para o mapa, o norte está em cima, norte, sul, né? Leste, oeste. Então o norte está em cima. E essa bússola nossa, ela está apontada para cima, para Deus. Ela está apontada para o norte. A gente tem um caminho. Ela tem uma direção. A gente não está aqui à toa, Deus dará, né? Ah, tá todo mundo solto aí no universo. Não, não é assim. É tudo muito organizado, é tudo muito bem preparado. E aí, no nosso entendimento, né, a nossa maneira ignorante de ser, eu sempre uso esse termo, né, parece pesado, mas o ignorante que eu quero dizer é o termo exato da palavra, do ignorar, porque a gente ignora. Ou às vezes a gente até sabe mesmo, mas finge que não vê, né? Porque é mais fácil, às vezes, ignorar uma situação para não ter responsabilidade com ela. Então, é mais fácil ignorar certas questões para não ter que tomar partido. E não é bem assim que funciona, porque a gente tem que saber o sim, sim e o não, não. Olha só, como que tudo está ligado, né? Como que o estudo de uma coisa já puxa N outros estudos que a gente já sabe em tudo que foi passado no Evangelho, funciona. Então, esse eu que eu quis dizer, né? Olhando por esse lado, vamos continuar o raciocínio aqui, senão eu me perco. Olhando o eu, me reconhecendo no mundo como pessoa, é muito válido. Mas aí entra o eu do ego, né? Entra o eu do egoísmo. Olha só como que é uma linha muito tênue entre, né? Uma coisa, é tudo muito próximo. É tudo muito. Essa medida né, esse equilíbrio na vida, onde a gente acha que está tudo muito, né? O bem e o mal. Né? Não é bem assim. Tudo tem que estar em equilíbrio. Ah, o mal tá aí, gente. O mal, na verdade, né, como o próprio Haroldo disse, que eu acho essa frase fantástica, né? O que que é o bem? O bem é aquilo que eu quero para mim e para todos. É o coletivo, né? E o que que é o mal? O mal é o bem que eu quero para mim. Então, olha a origem do mal, é o egoísmo, é simples. E olha como que ele foi tão doce, né? Tão delicado, é, tão compreensivo com o ser humano em dar essa definição. Ele achou uma coisa bonita para falar do mal. O mal é o bem que eu quero para mim. E é verdade. E quando um ladrão rouba um celular, o que que ele está pensando? No bem dele. Porque ele ganhou um celular, mas ele não olhou que ele lesou uma outra pessoa, né? Então, é tudo muito assim. E a gente tem que olhar o que? É o coletivo. Então, o eu é válido? É, a partir do momento que eu me reconheço. Mas eu preciso me reconhecer no mundo para reconhecer os meus semelhantes, né? Para reconhecer, para usar esse ponto de esse, como que eu vou falar? Não, não é um parâmetro, né? Mas pelo menos a partir de mim, né? Porque a gente sabe que isso tudo que foi dito aqui, olha, né, dos caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, a gente só quer, e tudo que a gente vê no outro, de criticar, na verdade é um espelhão, né? Porque tudo aquilo que me incomoda, que está no outro,
É aquilo ali o quê? Que eu estou vendo. Se eu estou vendo a minha realidade. Se está me incomodando, é porque eu faço exatamente aquilo ali. É porque eu sou exatamente daquela forma. E é tão difícil a gente. A gente às vezes até sabe disso, né? Mas é tão difícil a gente falar assim, nossa, admitir isso. Acreditar como Né? verdade, né? É a verdade, né? E aí entra aqui a questão principal do estudo, que é onde eu queria chegar, depois disso, né, de todos essas questões do ser humano que já está na gente, que a gente precisa lutar mesmo, para modificar tanto da herança genética, né, que os filhos pagarão os pecados dos pais. O que é isso? É genética. É a genética que já vem. Não pensa que ela vem aqui à toa, não, que você não tem culpa, não. Porque tem sim. Se a gente sabe que a reencarnação existe, quem garante que eu aqui hoje não fui, sei lá, minha tataravó, ou meu tataravô, ou meu tatatatatatatá, como diz o Chaves, né? Tatatatá. Então, eu mesma vim passando isso e hoje eu estou aqui recebendo essa genética para modificar. E com conhecimento, né, quando a gente vai abrindo o leque, já fica mais fácil. Então, a gente pode não dar conta de mudar, mas a partir do momento que eu já sei o caminho, já fica mais fácil, né? E aí, entra aqui, ó. Raros aceitam as condições do discipulado. Eu até circulei o raros aceitam, porque é muito difícil a gente dobrar o joelho, né? É muito difícil a gente abaixar a cabeça, porque o orgulho muitas das vezes não deixa. É aquela questão desde criança, né? Eu não culpo os meus pais por isso, porque foi a educação que eles tiveram. Mas hoje eu vejo certas atitudes que aconteceram, por exemplo, se apanhar na escola, vai apanhar em casa. E aí? Isso não é, de certa forma, um incentivo a brigar? Então, qual que seria a postura? Mas eu não estou criticando ninguém, tá, gente? Por favor, não me interpretem mal. Porque foi a criação que eles tiveram. Né? Era aquela coisa, tem que se defender. Ah, eu não levo desaforo para casa. Eu escutei isso muito, né? Uma vida É inteira. defesa, né, Marcela? É a defesa. A É melhor como se defesa é o quê? defender. O ataque. Mas isso funciona o quê? É bicho. É o instinto primitivo. E a gente ainda não entendeu que nós já estamos passando desse processo de instinto. O instinto não pode sobressair mais. Porque agora nós estamos nos preparando para o quê? Para o espiritual. Nós já estamos aí, ó, mudança total, regeneração chegando, né? E aqui fala que, É em o que diz geral, pode ir, é o vai que lá. diz é o que diz o versículo aí, né, Marcela? Quando a gente fala que vai buscar primeiro o reino de Deus, é justamente buscar essa espiritualização de nós mesmos. Sim, Porque, sim. né, e aí quando nesse contexto aí da reflexão desse item 18, vem falando que a gente busca solução para os nossos problemas graves do nosso destino, né? A gente recorre à fé e a gente tem essa sede dessa paz espiritual. Por quê? Porque, como eu disse, a gente tem essa centelha. E o nosso norte é esse. É o que nos direcionará à nossa evolução. Só que a nossa bússola do coração ainda está quebrada, né? Ela tá com defeito, porque o ponteiro dela não fica o tempo todo para esse norte que nos leva a esse reino, que é esse reino de Deus e a sua verdadeira justiça. Então, como o nosso ponteiro está quebrado, o que acontece? A gente busca a paz espiritual, mas a gente ainda não consegue colocar em prática os mecanismos, ou as ferramentas, ou os sentimentos que vão nos trazer essa paz. Porque veja bem, o texto fala para a gente assim, que nós estamos recorrendo aos nossos próprios caprichos, que a gente está procurando o predomínio das nossas próprias opiniões, que a gente quer subordinar o outro à nossa vontade. Então, quando a gente faz todo esse caminho, a gente faz isso mesmo. A gente não quer ser contrariado, a gente não quer ter dificuldade, a gente não quer sentir dor,
Por quê? Porque estamos numa zona de conforto, né? Onde a gente acredita equivocadamente que basta ter fé, mas não é só ter fé. A fé, ela é um combustível que nos alimenta e que nos ajuda a encontrar essa direção na busca do nosso coração. Mas ela não é suficiente. Ela não é o único sentimento que a gente vai utilizar para a gente progredir. A gente precisa compreender que nesse caminho nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por contrariedades, que o outro vai ter razão e a gente não. Em muitas situações, o errado somos nós. Em muitas situações, a gente precisa calar. E a gente não cala, a gente truca, retruca, fala alto, né? Então, é um caminho Defesa, de, instinto, de animal. experiências que nós precisamos passar. E aí nós temos que buscar esse reino de Deus em nós para que a gente passe por essas experiências que muitas vezes não vão nos agradar, que vão nos desagradar, que não vão se subordinar à nossa vontade, né? Que não vão submeter a nós enquanto personalidade, né? Enquanto individualidade. Por quê? Porque se a gente ficar preso nessa personalidade, nessa individualidade, nós vamos estar fugindo do que é esse reino de Deus e a sua justiça. Né? Exatamente. E aí já entra nessa parte que você ia comentar, né? Que fala que raros aceitam essas condições do discipulado. Porque a condição do discipulado, o que é que o discípulo faz? O discípulo segue o caminho do mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Como Jesus agiu enquanto ele esteve aqui dando o exemplo vivo para nós? E como que a gente age de acordo Né? com determinadas situações, né? A gente faz Então, bem o Emmanuel, oposto, né? Emmanuel fala para a gente como a gente age. Ele fala, em geral, nós recusamos esse título de seguidores do Mestre. Por quê? Porque seguir ao Mestre vai mexer com tudo isso que Emmanuel fala lá atrás. Seguir ao Mestre não vai permitir que o outro se imponha à nossa vontade, porque o Mestre não impôs a vontade dele, ele fez o contrário, ele serviu. Apesar de ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o amor, ele serviu o tempo todo. Jesus sempre ensinou, mas ele nunca bateu boca com ninguém. Você não vê no Evangelho Jesus batendo boca com ninguém. Ele dava o ensinamento de forma amorosa e inquestionável, porque quando ele argumentava, as pessoas não tinham como questioná-lo, porque a sua sabedoria e a energia que ele levava, que eu acho que isso é extremamente importante, porque nós estamos estudando teoria, a gente lê e aprende até guarda, né? Mas e a energia que a gente leva para o outro? Oh, Né? a gente Então, a sabe, né? Que vai transformação, mesmo. né? Então, essa transformação, ela tem que tirar a gente dessa vontade de querer ser os favoritos. Porque, como Emmanuel fala muito bem aqui, nós queremos ser os favoritos de Deus, né? A gente quer que tudo seja a nossa vontade. E nós não temos conhecimento nem moral, nem espiritual, e nem, muitas vezes, nem social e nem intelectual, para querer impor Né? verdades que nós É, ainda não conhecemos. Que a gente não conhece essa verdade. Nós estamos no caminho, aprendendo todo dia com as experiências. E a gente aprende muito mais com as experiências do que com os livros. Agora, a gente se dobra a essas experiências? A minha pergunta é essa. Que as experiências estão aí o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos relacionando com pessoas difíceis. E como que a gente está agindo com essas pessoas difíceis? No personalismo ou na justiça de Deus? Porque a justiça de Deus vai pedir para a gente compreender o outro. Mesmo que a gente não entenda o que ele está fazendo.
mesmo que ele esteja fazendo, esteja completamente fora dessa justiça divina. Mas o que o outro, se o outro está fazendo e não está de acordo com essa justiça divina, se o outro ainda não tem olhos para entender o que é esse reino de Deus, o que eu tenho que fazer? Então, é uma série de reflexões. Quando eu falei assim, gente, como esse texto, a gente vai lendo o texto e vai encaixando a carapuça. Eu não falei isso com você lá no início, Marcelo? Porque a gente faz exatamente o que o texto falou. A gente quer que a nossa vontade seja absoluta, a gente quer que o outro concorde conosco. E quando a gente acha alguém que não concorda, a gente discute. Quer impor a nossa Discute verdade. quer impor, né? A gente Né? discute e quer colocar a nossa forma de pensar, e a gente quer que o outro siga, que ele aceita aquilo, é aquele negócio. Eu não posso aceitar aquilo que o mestre colocou, porque eu tenho dificuldade de fazer, mas eu quero empurrar, eu quero que o outro seja o meu discípulo, né? Eu quero empurrar a goela abaixo dele as minhas verdades. Porque é um negócio muito assim, a minha verdade é minha, só minha, não é sua, né? Eu tenho um norte, eu tenho Deus que eu acredito, eu tenho os ensinamentos que eu tive, né? Graças ao meu bom Deus, eu fui muito bem orientada por uma pessoa maravilhosa que teve total relevância na minha vida e hoje já não está entre a gente, né? Ele já está desencarnado, que foi o meu tio-avô, Titone, né? Tony Moraes. E ele foi um dos fundadores do Centro Espírita de Alvinópolis, onde eu fui criada. Então, assim, eu tive o privilégio de sentar com ele por horas, tardes inteiras da minha infância, adolescência, porque eu amava, eu só atravessava a rua, né? E a gente batia altos papos, então eu tive um direcionamento muito bom. E, né, graças a Deus, e mesmo assim, né, a gente, mesmo tendo o conhecimento, a gente dá uma, né, é igual você falou, a bússola está lá, apontada. Mas às vezes a gente sabe que ela está apontada para lá. E às vezes a gente vê uma montanha, né? E aí a montanha vai ser difícil subir e descer. Aí a gente acha assim, não, eu vou dar uma voltinha ali do lado dela, né? Que do lado dela tem um terrenozinho melhor, eu não vou precisar subir morro. Só que aí a gente esquece que às vezes aquele terrenozinho do lado ali é um pântano, né? Que vai atrasar, ó, muito mais o caminho. Então, é essa questão da verdade que eu quis dizer, né? A verdade das coisas, de Deus, do equilíbrio do universo, do equilíbrio de tudo, das leis imutáveis, de tudo que está aí hoje, e que a gente sabe que é e pronto, não tem como mudar, né? Lei da gravidade existe, ponto, não tem como você mudar. Lei de causa e efeito existe, ponto, não tem como você mudar. Ação e reação é isso aí, é assim que funciona. Ação e reação eu vejo mais ou menos como o bem e o mal. Vai impulsionando ali, ó, né? A ação vai mais ou menos, né? Não sei se eu fui muito clara, mas eu não vou entrar em detalhes, senão é outro estudo. Mas tá tudo assim no yin e yang, né? O bem tem um pouquinho enfim, um pouquinho de Porque cada coisa em cada coisa para tudo fluir em perfeito equilíbrio. E é assim que funciona. Então, a verdade de Deus está aí, a minha verdade do que eu entendo por Deus, na minha condição de espírito, a minha evolução individual, isso. Cheguei hoje, eu queria com a minha verdade, né? É o meu entendimento, é até onde eu dou conta. Então, se hoje eu dou conta disso, não quer dizer que você tem que dar, ou que, né, ou que outras pessoas têm que fazer a mesma coisa, ou se eu não dou conta, né? Eu lembrei aqui de
estudo que eu assisti do Divaldo sobre Paulo de Tarso, quando ele fala que Paulo foi o discípulo assim que ele reconheceu o mestre no primeiro momento, porque quando ele estava na estrada, né, de Damasco, e ele foi cego por aquela luz, e quando escutou a voz, né, Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele já caiu, né, ali no chão, de joelho, e ele, Senhor, o que queres de mim? Então, apesar dele não ter compreendido aquela situação, ele não entendia ainda o que ele ia ter que fazer, mas naquele momento ele já reconheceu que havia um poder superior, né? Que havia alguém muito além, muito acima dele, que ele não era capaz de compreender, que ele não era capaz de entender ainda a dimensão daquilo tudo que estava acontecendo, mas ele se reconheceu, ele se colocou ali, apesar, né, da gente saber que mais para frente ainda tem uma série de outras questões, até ele realmente, como se diz, até a ficha cair, mas naquele momento ele já se viu como discípulo. Mas quem somos nós, né? Para estar na grandeza aí de Paulo de Tarso e ainda na nossa condição, na nossa pequenez espiritual, a gente ainda tem essa dificuldade de reconhecer essa hierarquia espiritual, que é Deus acima de tudo, né? Mas a gente sabe que é assim como uma empresa, né? Existe, né, o dono da empresa, que não necessariamente fica na empresa, mas existem os gerentes, né, os diretores, o gerente de seção, até chegar no funcionário mais simples. Então, se assim no nosso mundo é dessa forma, imagina no plano espiritual, que é tudo perfeito, né? Aqui é só uma cópia do que é uma extensão do que é lá. Então, existe essa hierarquia, existe Jesus tomar conta de todo né, essa nossa galáxia, assim como tem aquele espírito que é responsável pelo planeta, que tem o que é responsável pelo continente, que tem o que é responsável... E esses espíritos que dão um norte para a gente, né, como a gente tem o nosso mentor, né, o anjo da guarda, ou como... Isso só muda o nome, né? Porque o conceito é o mesmo, alguém que nos acompanha e que também nos dá um direcionamento, e a gente recebe, vamos dizer assim, dicas, né, a todo momento, mas a gente ainda está ali no orgulho, não, eu coloco na minha cabeça que eu quero é aquilo e tem que ser do meu jeito. E às vezes o universo está me mostrando que aquilo é para mim. Mas eu insisto, por quê? Porque eu sou orgulhosa e eu quero, né? Mas, E é um mas mal como nosso. você E não disse, Marcelo, reconhecer que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é difícil a gente aceitar certas coisas, é difícil a gente reconhecer, né? Tudo isso que eu falei, toda essa hierarquia, né, de vida, porque é difícil para a gente reconhecer também uma hierarquia aqui mesmo. Às vezes é um chefe, né? Um chefe. Aí pensa assim, quem que fulano pensa que é para mandar em mim? Né? Ele não manda em mim. Então é muito difícil a nossa condição de ser humano. E mas aí, só finalizando, você é falar? porque eu queria só te lembrar que está faltando 4 minutos. Então, para a Ah, gente não sim. extrapolar sem fazer a prece final, entendeu? Sim, vamos finalizar já. E E eu daí, mesmo assim que você aqui. terminar aí, eu quero só arrematar com uma coisa, se der tempo. Mas pode falar. Oh, sim. Então, finalizando, né, o texto aqui, ouçamos atentos, né, que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, aqui no caso, os ouvidos mais aguçados, né? Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditemos, seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Por quê?
em tudo que a gente faz. A gente luta? Luta. A todo momento, a todo instante, né? A gente lutou desde que a gente era espermatozoide, porque a gente concorreu com bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá, mas era muita coisa, e a gente já ganhou. Então, olha aí, por aí a gente pode ver que já nascemos vencedores, né? Nós já passamos por um processo e ganhamos esse primeiro processo, essa primeira etapa. Então, sofreremos? Vamos sim, vamos sofrer, porque a gente está no mundo de prova e expiação, né? A gente está num planeta que, infelizmente, a felicidade ainda não faz parte dele, né? A felicidade não é daqui, do nosso planeta. A gente tem momentos felizes, né? A gente não é 100% feliz. Ninguém aqui ainda vai ser 100% feliz. Porque tem alguém passando fome, tem alguém com frio, tem alguém que não tem um teto, né? Enfim, a gente já percebe por aí que não, a felicidade não é daqui. Então, os momentos que a gente puder aproveitar essa felicidade, ótimo, né? Mas grande parte, como somos um planeta de prova e expiação, nós estamos aqui para provar e expiar, né, aquilo que nós mesmos fomos causadores. Porque causa e efeito, né? É um ciclo. Tudo está em movimento, tudo, nada para, né? A água, quando para, a gente já sabe o que acontece, né? Aquelas pocinhas lá, né? Fede, nem precisa falar mais o que acontece. Então, não dá para parar, é um movimento constante. E aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Então, esse aprendizado, muito bom, quando a gente tem um mestre que já deu a direção, que já deu o norte, que já passou para a gente o caminho, e a gente segue, né? Agora, se a gente quer dar uma de inteligente, beleza, também é válido, né? Vamos realizar as nossas próprias experiências, mas elas terão consequências. E a gente tem que arcar com ela. Finalizando. E a gente tem que arcar com ela, com certeza, né? Mas é isso aí. É um processo, né? Tudo é válido. E só uma dica aqui que eu deixo para vocês, eu ia ler esse trechinho, mas não vai dar tempo, né? Para Porque a gente tem que fazer finalizar, a prece final, entendeu, Marcela? Eu tô te apertando aí, mas é por causa do horário, procurem porque lá. a live fecha, tá bom? Pra gente não Sim. ficar sem a prece. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vou deixar aqui uma recomendação, né, para quem quiser depois ir lá no item buscai e achareis. Está na página 289 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele fala aqui que a gente busca primeiro o reino, então às vezes a gente não tem condição né, a gente não tem força ainda, porque está tudo muito cego, está tudo muito fechado, mas é só pedir, é só ir lá bater na porta porque ela abre, com certeza, sempre. Sempre. Já está aberta, até assim a gente Já bater. está É a aberta. gente que não enxerga isso, né? Ô Marcela, você já falou Desculpa, extrapolei um brilhantemente. pouquinho mais uma vez, né? Como sempre, para variar, para não perder o costume, mas. É porque aqui não dá para extrapolar, porque cai, né? Então a gente tem que acelerar. Mas foi muito bom, assim, a sua fala, tudo que você falou. Eu não preciso nem arrematar mais nada, eu ia arrematar, mas nem vai ser preciso. E aí Eu eu que vou agradeço. agradecer, né, Ana Paula, Denise, todos que participaram com a gente, Nossa, tô vendo aqui uma nos turma, Ana auxiliaram. Paula, beijo, amiga de infância, Ariela, que turma bacana, todo mundo aqui, não vai dar tempo de ler e mandar beijo para todos, mas obrigada Mas o pela beijo presença. fica para todos, né, sem necessariamente ter Rúbia, que citar nome a nome.